Muito bem. Boa noite para todos. Que a paz e a graça esteja reinando no coração de cada irmão. Amém? Queridos, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e mais uma vez a direção desta igreja, que sempre tem nos honrado, nos convidando mais uma noite para estarmos aqui. E como o irmão Alan já falou, já participamos de alguns eventos juntamente com ele, com a sua igreja. Sempre ele vai também pregar lá na nossa igreja. E é um dos ministérios aqui nesta cidade que a gente assim tem mais, eu posso dizer, mais uma afinidade. E isso é uma bênção. E hoje estamos aqui, queridos, para a glória do nosso Deus. E eu quero que você possa, na realidade, abrir o teu coração muito mais para que Deus, nesta noite, Ele venha agir na nossa vida. Amém? Muito bem, queridos. Estamos aqui diante de Deus. E o tema que foi nos colocado é falar sobre compartilhar. É um tema que é muito importante, porque na realidade, nós como igreja, nós temos essa responsabilidade. E eu pergunto para vocês que estão aqui hoje. Hoje é o 10º dia do ano de 2013, não é isso? Nesses 10 dias, quantos de vocês que estão aqui, você já ganhou uma alma para Jesus nesse novo ano? Tem alguém aqui que já ganhou uma alma para Jesus? Que você trouxe essa pessoa aos pés de Cristo? Tem 3 pessoas aqui, né? Que bom. O que isso quer dizer? O que queremos dizer com isso? Que você já está compartilhando daquilo que você tem recebido de Deus na sua vida. Daquilo que Deus, Ele tem compartilhado com você por meio da sua misericórdia. Porque isso, queridos, é uma das tarefas, podemos dizer assim, principais da igreja na terra. É compartilhar do seu amor, da sua graça. Paulo, ele é bem claro quando ele diz que ele era devedor do evangelho às pessoas. Então, quando nós assumimos essa responsabilidade com Deus, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como o Senhor da nossa vida, nós passamos a ser devedores do amor de Deus às pessoas. Porque conforme nós vamos aprendendo, amados, a doutrina de Cristo, conforme nós vamos nos estruturando no conhecimento de Deus, nós vamos passando a nos conscientizar dessa responsabilidade que temos com Deus. Então isso é muito importante. A igreja compartilhar daquilo que Deus Ele tem na realidade te beneficiado. E nós queremos ler com os irmãos aqui um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Pegue sua espada aí. É uma leitura um pouco longa, amado, mas nós vamos ler do primeiro versículo aliás, vamos ler do versículo 6 ao 11, capítulo 15, verso 6 ao 11. Vamos ver o que realmente aqui nós podemos tirar desses textos aqui, para nesta noite, podermos entrarmos no assunto. Atos 15, do versículo 6 ao 11, que diz assim: Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos,
vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Amém? Muito bem. Então, essa palavra compartilhar, esse termo compartilhar, o que que nós aprendemos? Você sabe que compartilhar é compartilhar, né? Sempre está ali unido um grupo de pessoas, sempre participar de algo importante. Por exemplo, dentro de uma casa, numa família, é importante a família estar unida. É importante o casal estar unido no sentido de compartilhar, o esposo com a esposa, de todos os seus projetos, de todo aquilo que verdadeiramente eles querem construir. Porque isso, amados, como diz a palavra, como é que poderão andar dois juntos se não houver acordo? Não é verdade? Então, havendo acordo, então ali está acontecendo o que? Um partilhar de assuntos, de algo que na realidade é de importância ou de interesse para a família ou para o casal. E aqui nós observamos nestes textos uma reunião dos apóstolos lá em Jerusalém, na época. Podemos dizer que foi o primeiro concílio da igreja primitiva, para resolver uma questão, um problema que estava causando um certo desconforto entre os irmãos. Problemas por causa de pensamentos, de ensinamento, de certas doutrinas, ou até mesmo costumes, de um grupo de irmãos que eram novos na fé, que estavam conhecendo o Evangelho, mas que ainda eles queriam implantar no meio do povo ainda coisas velhas, manter coisas velhas, antigas. E por esse motivo, algumas pessoas estavam até mesmo, quem sabe, se afastando de uma verdadeira comunhão com Deus. Então isso chegou aos ouvidos dos discípulos, dos responsáveis pela obra de Deus. E o que aconteceu? O que eles decidiram então? Justamente formar um concílio ou uma reunião do ministério, para que eles pudessem tratar do assunto. Ou em outras palavras, para que eles pudessem o que? Compartilhar do problema. Porque numa igreja hoje, o pastor, no caso, o líder espiritual, ele sempre tem uma diretoria, ele sempre tem os seus subordinados. Quando ele tem um projeto para a obra de Deus, algo que Deus coloca no seu coração, primeiro, o que ele faz? Ele reúne os seus, podemos dizer assim, os seus discípulos, os seus aliados, aqueles que estão ao seu lado. Ele vai o que? Compartilhar do seu projeto, do seu plano de trabalho, vai traçar projetos ali com os irmãos. Então ele está fazendo o que? Ele está o que? Compartilhando daquele pensamento, daquele desejo
que Deus colocou no seu coração, juntamente com os demais, para que haja o quê? Um comum acordo, para que haja algo ali, num certo sentido, um crescimento, desenvolvimento no reino de Deus. Então os discípulos ali, amados, eles se reuniram e foram tratar do problema, para que aquela situação não se aprofundasse mais, porque se eles não tomassem logo uma atitude, eles poderiam ter problemas maiores, consequências maiores, porque se tratava de assuntos em que aquelas pessoas que estavam começando a sua vida cristã, eles estavam já aprendendo doutrinas ou ensinamentos de homens, coisas que não eram mais pertencente, vamos dizer assim, à dispensação que agora a igreja estava vivendo na sua época, porque eles queriam permanecer ainda, podemos dizer assim, com a velha massa. Eles queriam ainda continuar introduzindo velhos ensinamentos que já não mais era necessário para os novos na fé. E ali diz a palavra que os discípulos tomaram a direção de toda aquela situação. E aqui quando Pedro, ele diz assim no versículo 8: ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós, e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então, porque novas pessoas, elas estavam vindo para a presença de Deus, mas alguns fariseus que estavam aceitando o evangelho, aqueles ainda mantenedores da lei, eles queriam que ainda permanecesse aquele conceito. E aquilo estava causando um problema muito sério, irmãos, na igreja. É como muitas vezes dentro de uma igreja ou de um ministério, às vezes pode acontecer isso, o inimigo usar uma pessoa, até mesmo eu posso dizer assim, um falso profeta, irmãos, e começar a repassar ou transmitir para a igreja ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra, que ultrapassam além da palavra. Você está entendendo? E isso é muito perigoso. Então isso, a igreja, ela tem que ter essa consciência, porque hoje, amados, eu sempre digo uma coisa, uma das coisas que nas minhas orações eu peço para Deus, é que Deus a cada dia me dê olhos espirituais, mente espiritual, sabedoria, para que possamos, na direção do seu Espírito, e dentro, no temor da sua palavra, conduzir um povo, ensinando-os na verdade, amém? Ensinando o povo realmente a adorar um Deus verdadeiro, porque no mundo em que vivemos hoje, muito mais nos dias atuais, o inimigo, ele tem tentado infiltrar para o meio, no seio da igreja, ensinamentos de homens, ideias de homens. E isso a igreja, ela tem que estar muito consciente. Como um dia desse nós perguntamos para os irmãos: quem é aqui cristão assumido? Você sabe o que é uma pessoa assumida numa posição? Então a igreja, nós temos que ser verdadeiramente cristãos assumidos, ou em outras palavras, comprometidas com Deus. Porque se nós não tivermos esse comprometimento com Deus, amados, podemos ser presas fáceis para o inimigo agir e nos enganar. Porque a própria Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que para os finais dos tempos aconteceriam coisas horrendas, e que se até mesmo possível enganar os próprios eleitos de Deus.
Então hoje a igreja, ela tem que estar o que? Compartilhando da verdadeira doutrina do cristianismo. E aqui os discípulos, eles logo colocaram um basta naquela situação, para que a igreja que estava iniciando uma nova fase da igreja de Deus na terra, ela não crescesse de uma forma deficiente, mas sim crescesse na base, crescesse verdadeiramente estruturada no verdadeiro ensinamento que Jesus deixou. Então hoje a igreja, na realidade, amados, nós como membros do corpo de Cristo, nós temos que, na realidade, compartilhar das coisas de Deus, compartilhar com as coisas espirituais de Deus. E aqui os discípulos, eles procuraram, na realidade, compartilhar com os irmãos, com toda a direção da igreja, para solucionar aquela situação, aquele problema. Porque algumas pessoas já estavam até mesmo se desviando da fé. Já estavam muitas vezes, já até mesmo. Você imagina quando Lúcifer, ele começou a compartilhar com os anjos de Deus das suas ideias, né? Aquilo que estava no coração dele, aquilo que começou a existir no coração de Lúcifer. Então ele começou a compartilhar com a terça parte dos anjos na eternidade. E ele fez a cabeça. E o que aconteceu? A sua pior desgraça, podemos dizer dessa forma. Porque ele compartilhou com aqueles que eram obedientes a Deus, dos seus pensamentos, da sua doutrina maligna, em se rebelar contra o próprio Criador, em tomar a posição de Deus ou igualar-se a Deus. Então o que ele fez? Ele compartilhou de um pensamento errado, de um conceito totalmente fora dos padrões de Deus. E hoje, na realidade, é o que ele procura fazer dia após dia, principalmente com a igreja de Cristo na terra, amados. De todas as formas, de todas as maneiras, ele tenta compartilhar dos seus ensinos, das suas filosofias, das suas ideias, porque podemos dizer assim, o foco dele maior é a igreja, é o povo que adora a Deus, é aqueles que estão realmente procurando enxertar na sua própria vida o verdadeiro cristianismo, aqueles que estão procurando, se esforçando em compartilhar com Deus e Deus com ele dos seus pensamentos. Aí quando nós olhamos para Jesus e vemos no início do ministério do Mestre, Jesus, eles tendo aquela preocupação de formar um grupo de 12 homens, né? Aí a gente se pergunta, por que Jesus? Para aqueles que estão mais instruídos na palavra, já sabe qual o propósito disso, mas aqueles que ainda estão bebês na fé, por que Jesus? Não sabe ainda, por que Jesus se preocupou logo em formar 12 homens, aquele grupo, chamar para si, ao seu lado, aqueles 12 homens, para que, para onde ele fosse, aqueles 12 homens estivessem ao seu lado. Qual o propósito disso tudo? Na realidade, amados, primeiro ponto, podemos dizer que Jesus estava ali formando um novo Israel para Deus.
Jesus estava compartilhando, olha só, com aquilo que Deus tinha no seu coração. Agora, através do seu próprio Filho, ele estava compartilhando com 12 homens. Ele ia compartilhar com aqueles 12 homens. É ensinar aqueles 12 discípulos a se tornarem peças, fundamentos, colunas no reino de Deus. Para que aqueles 12 homens, eles se tornassem, como diz a Bíblia, no reino de Deus, como carvalhos bem plantado, sólido, plantado à beira do igarapé, ou do rio, que na estação certa, sempre vai dar os seus frutos. Então Jesus ali, ele formou aquele grupo, e começou a ensiná-los, começou a compartilhar. Você observa que quando Jesus iniciou o seu ministério e saiu para o campo, muitas vezes quando ele terminava as suas palestras para o público, mas ele retirava-se com os discípulos em lugares à parte, só ele e os 12. Não é verdade? Porque ali Jesus, ele ia conversar com aqueles homens, olhar olho no olho de cada um deles, ministrar a palavra dele ao coração daqueles 12 homens, as suas ideias, os seus pensamentos, aquilo que para o qual objetivo ele veio para a terra. Ele vinha e estava ali realmente para ministrar no caráter daqueles 12 homens, formar novas personalidades naqueles 12 homens, homens que cada um deles tinha problemas, pensamentos diferentes, conceitos diferentes, posição social diferente, porém, o pensamento de Deus para eles era um. Era formar naqueles 12 discípulos homens verdadeiros adoradores, diga amém, verdadeiros discípulos, verdadeiras colunas. Você vê essas colunas aqui que estão sustentando essa laje, esse peso. Uma coluna é isso, para sustentar peso. Então Jesus estava ali formando o seu caráter naqueles 12 homens, para que um dia, que quando eles entendessem o que é realmente o reino de Deus, quando eles se confrontassem com situações difíceis da vida, eles pudessem estar firmes, compactos com Deus, nada pudesse abalar a estrutura espiritual dele, até mesmo sentimental, psicológica e tudo mais, mas permanecerem sempre numa linha de pensamento, olhando sempre para frente. E era isso que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos. E aí você vê Jesus fazendo isso, para que a igreja, amados, ela se formasse de uma forma compacta, de uma forma, na realidade, firme, baseada no verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque na realidade, irmãos, existe hoje muitas religiões na face da terra hoje, seitas, podemos dizer dessa forma. Mas porém, a igreja de Cristo, ela é só uma. Amém? A igreja de Cristo, ela é só uma. Existem os ministérios hoje, tem nomes diferentes, para identificar um ministério do outro.
mas a igreja é só uma. A igreja do Senhor Jesus, Ele conhece só uma. E isso é muito importante quando nós aprendemos isso. Amados, quando nós decidimos dar continuidade na ideia de sermos líderes de um ministério, lembro-me que muitas vezes, antes de acontecer, algumas pessoas, irmãos, diziam: pastor, por que o senhor não funda o ministério para o senhor? Digo: não, irmão, que negócio é isso? Pare com isso. O senhor é homem de Deus, o senhor tem capacidade? Não. É muita responsabilidade, é muito compromisso. Eu não tenho estrutura para isso, não tenho capacidade para isso. Mas a gente sempre orando, colocando diante de Deus. E cada dia a ideia ia se amadurecendo, ia crescendo. E até chegou o ponto de acontecer o que aconteceu na realidade, e a gente tomar uma atitude. E hoje, para a glória de Deus, irmãos, eu posso dizer assim: não temos essa política dentro do coração com relação à igreja, a ministério. Não. A gente tem que ter o cuidado, tem que ter o zelo. Hoje, no ministério do qual fazemos parte, como sempre digo para os irmãos, é que aquilo que eu tenho vivido com Deus, aprendido com Deus, aquilo que eu tenho realmente desfrutado com Deus, eu sempre coloco para eles, no sentido de adorar, de buscar Deus, de amar, de servir. Porque, amados, é você compartilhar das belezas, da grandeza de Deus. É você, na realidade, não querer sua bênção para você, mas é você compartilhar. Por exemplo, se Deus, Ele te abençoa em uma área da tua vida espiritual, é claro que tem coisas que não é para todo mundo, mas é algo particular de Deus para uma pessoa ou para um servo seu. Mas tem coisas que o pastor, ele precisa compartilhar com a igreja. Muitas vezes de experiências que Deus, ele tem com Deus, para que a fé do irmão, da irmã, venha a se alicerçar muito mais. Quando nós olhamos para as conversas de Jesus com os discípulos, aí quando nós vemos lá no Evangelho de João, ele falando sobre o amor cristão, em compartilhar desse amor, desse sentimento, um com o outro. Porque, amados, quando se fala de amor, de perdão, quando se fala de ceder perdão para uma pessoa, não é muito fácil, não. Obrigado, querido. Não é muito fácil, não. Porque perdoar aquele que te ofende com palavras, aquele que por meio de conversa, vamos dizer assim, muitas vezes deixa o teu nome ao público de uma forma desgastada, e depois você perdoar essa pessoa. Tem que ter uma certa estrutura com Deus, um certo crescimento com Deus, tem que ter uma certa intimidade com Deus, porque a nossa natureza, ela não quer isso. O homem velho, a velha criatura, ela não quer isso. Mas, porém, Jesus, Ele compartilha com a sua igreja desses pensamentos,
desses ensinamentos eternos sobre a questão do perdão, quando ele diz: amar uns aos outros, orar por aqueles que vos perseguem, por aqueles que vos odeiam, por aqueles que vos maltratam. Não é fácil isso. Porque eu digo, porque até mesmo já passei por isso, de alguém assim premeditar a tua morte sem você saber, e depois um dia a pessoa chegar e dizer, confessar que ele premeditou a tua morte, e você perdoar a pessoa. Dizer assim: ele é pastor, te vai lá, pega aí no carro, coloca aí no carro para orar com uma pessoa doente, um endemoniado, chega no meio do caminho, mata ele, e um dia a pessoa confessar para a gente assim, dizer: olha, ele fez isso, e a gente perdoar. A velha criatura só quer dar-se um boxe, né, irmão Alan? Mas não. Quando você perdoa, quando você cede, amado, você está compartilhando desse legado, eu posso dizer assim, que Deus ele tem te dado, dessa capacidade espiritual que Deus ele tem colocado no teu espírito, essa mudança, esse renovo de caráter, de você ter essa capacidade de perdoar aquele que te feriu com palavras, ou de outras formas, principalmente quando se trata da igreja, porque a igreja é uma família, né? A igreja ela é um corpo, assim como nós, no nosso corpo temos vários membros. Se você cortar um dedo seu, todo o teu corpo sente, porque teu dedo está ligado ao teu corpo. A mesma coisa na igreja. Algo quando acontece dentro da igreja, toda a igreja sente, porque é um corpo, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Então, quando aqui nós observamos que os discípulos, eles compartilharam daquele problema que estava acontecendo, irmãos, foram justamente para resolver a questão. Não, isso não pode continuar acontecendo no meio da igreja. Nós temos que dar um basta nessa situação. E aí depois você pode meditar muito mais na tua casa, nas referências, o que foi que aconteceu. Porque eles compartilharam de algo importante. E do versículo 12 em diante, você vai observando Tiago tomando a palavra ali, e o Espírito Santo usando ele, dando a direção para eles, como eles deveriam agir na questão, qual a solução, qual a resposta certa, para que aquele problema fosse interferido ali, e a igreja seguir na paz, seguir no rumo como Deus queria. Então é isso importante. A igreja unida no mesmo espírito tem paz, cresce na estrutura da graça de Deus. Uma igreja unida que compartilha um com o outro da mesma fé, do mesmo amor, do mesmo carinho. Quando a gente olha para a igreja primitiva no livro de Atos, né, a gente aprende isso. Hoje, por exemplo, a igreja trabalha com célula, né, irmão? A célula, na realidade, é um resultado de como a igreja primitiva, eles viviam. Eles compartilhavam das coisas que eles tinham. Hoje a gente sabe, igreja, que o mundo hoje está muito mais puxando a sardinha só muitas vezes para o seu lado. E o próprio Jesus, ele diz que para os finais dos tempos o amor de muito iria esfriar. E isso tem acontecido. Mas nós, irmãos, temos que estar atentos para que isso não aconteça na nossa vida, para que o nosso amor, a nossa afeição, nossa comunhão entre irmãos nunca acabe. É claro que dentro de uma igreja
vamos dizer, se existe 100 membros, todos não pensam a mesma coisa, cada um tem uma cabeça diferente, pensamento diferente, personalidade diferente. Mas aí a palavra nos ensina que nós temos que aprender a suportar uns aos outros. E isso também não é fácil. Não é fácil você suportar aquele irmão enjoado, chato, vamos dizer assim. Mas tem que suportar, irmãos. Você está entendendo? Tem que suportar. A gente que é mais sábio, vamos dizer, mais forte na fé, mais estruturado, você tem que suportar aquele irmão que está começando. Então o que é isso? É compartilhar do teu crescimento com os outros, com aquele que está começando. É você, na realidade, compartilhar da tua fé, do teu entusiasmo com aquele irmão que está vindo, que está chegando na presença de Deus. Então, diante de mim, de vocês, amados da igreja, existem grandes desafios. Grandes desafios. Como já falamos, a igreja, ela é uma família. É uma família. Nós somos aqui nessa terra representantes de Deus. Aquilo que o diabo, ele aprontou lá em cima, lá na eternidade, há muitos anos atrás, ele quer continuar fazendo na terra. Mas a igreja tem a capacidade de Deus. Por isso que nós temos a palavra, que é a nossa regra de fé, é a nossa bússola, é ela que nos orienta por meio do seu Espírito. Quando Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,16, o que disse lá, irmãos? O que está escrito lá? 2 Timóteo, se me falha a memória, 3,16. Toda escritura é inspirada por quem? Pelo pastor, não é isso? Por Deus. Ela é apta para ensinar, para corrigir, redarguir, para repreender, para ensinar o homem de Deus, a mulher de Deus, nas práticas da fé, a viver no meio deste mundo cheio de tantas coisas, mas sempre se mantendo numa postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E Deus, amados, segundo a história, na realidade, Deus, os anjos, aliás, eles queriam vir para a terra, né? Pregar o evangelho. Mas Deus não permitiu isso. Deu para nós essa capacidade, esse privilégio. Os anjos queriam vir pregar o evangelho do reino aqui na terra. Mas não, Deus deixou para o homem. Porque as pessoas, eles iam se compreender melhor. Irmão, quando estiver aí na hora, se dê um sinal. Você está entendendo? Então Deus deixou isso para mim, para você, para a igreja, compartilhar. Eu pergunto para vocês, no ano que passou aqui, a igreja aqui, com quantas pessoas, deixa eu perguntar aqui para uma pessoa, para uma irmã, perguntar para o irmão Alan, com quantas pessoas o irmão compartilhou da sua fé? Várias. Não tem? Perdeu a conta, né? É isso importante, irmãos. Porque é sempre uma coisa, amados, a gente aprende que cada oportunidade que Deus ele nos dá, de pessoas que Deus envia ao nosso encontro, é uma oportunidade para a gente ser tão claro com aquela pessoa, amados, e compartilhar com ela do amor, da salvação de Deus. Porque de repente, amados, seja a última vez que a gente veja aquela pessoa. A gente pode partir, ou a pessoa pode partir, a gente não tem mais oportunidade, então logo é mostrar o caminho. Eu tenho aprendido isso.
Essa semana foi um casal lá em casa, na igreja. A moça estava endemoniada, chegou já possessa. Toda aí se encarangando, se enrolando tudinho. A gente conversando com o esposo dela. Aí depois nós fomos orar. Graças a Deus, aquele espírito saiu. Aí conversamos com o casal. E eu fui muito claro com eles. Para que esse problema não volte mais em vocês, para que vocês sejam felizes, você tem que fazer uma aliança com Deus. Não estou pregando para vocês religião. Estou pregando aqui o plano de Deus para a vida de vocês. E vocês têm que crer e aceitar no coração de Deus. Não é obrigado, mas porém o caminho é esse. Para que esse problema não volte a se repetir na sua vida, minha amiga. Então, quer dizer, você está compartilhando de algo que você crê, que você tem consciência de que é real. Então, amados, para a gente finalizar aqui, quando Jesus ele escolheu os 12 apóstolos, como já falamos, depois você pode ver na sua casa, lá em Marcos 3, 13 ao 19, você vê Jesus escolhendo aqueles 12 discípulos. Por quê? Porque ele queria compartilhar dos seus sonhos, da sua vitória, da sua salvação, do seu perdão, da sua bondade com aqueles homens. E quantas vezes, queridos, Deus ele tem compartilhado conosco do seu amor? Não é verdade? Quantas vezes Deus tem compartilhado com o irmão Adão, né, irmão, seu nome? Irmão Adão, do seu amor, da sua misericórdia. Tem momento quando você está adorando a Deus, que você sente aquele carinho de Deus tão grande na tua alma. Quando você sente aquela presença viva de Deus, inexplicável no teu espírito, que você dentro de você, você se desmancha, você se derrama, você não consegue se controlar. A tua estrutura, ela é tomada por uma graça, pelo um sentimento, por uma presença divina, que você fica todo bobinho, vamos dizer assim, fica como uma criança. O que é isso? É Deus compartilhando conosco, compartilhando com você do seu eterno amor. É Deus compartilhando da sua intimidade, amado, do seu afago, do seu prazer, da sua alegria, da sua presença, um pouco do seu carinho para conosco. Quando você que já é batizado aqui com o Espírito Santo, o dia que você foi selado com esse selo da promessa de Deus, o que foi que aconteceu com você? Deus compartilhou com você de algo muito especial. Não é seu, não é meu. Deus, ele te emprestou essa ferramenta para que durante a sua vida aqui nessa terra de cristão, você possa usar essa ferramenta com muito temor, muito amor, muito carinho, com muita disciplina, para fazer a obra dele. O que é isso? É Deus compartilhando com seus filhos, amados, de algo que a gente não conquista com dinheiro, de algo que a gente não deu para Deus 5.000 reais. Me dá esse dom, Deus, não. Ele deu gratuitamente, de graça, um favor que nós não merecemos. Então tudo isso que é Deus compartilhando com a sua igreja, com o homem. Aí falamos aquela palavra que diz assim: é a glória de Deus em vasos de barro. É a glória de Deus entronizado em vasos de barro.
É Deus compartilhando com o homem do seu amor, da sua misericórdia. Então isso é privilégio, amados. É mais do que privilégio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Então, quando a igreja ela é unida, amados, a igreja está na mesma fé, no mesmo espírito, e compartilha juntos das coisas de Deus, a igreja ela só tem a crescer. A igreja ela só tem a caminhar firme. Tem lutas? Tem sim. Satanás se levanta, com certeza, porque aí ele vê que a atitude da igreja vai mexer com a sua estrutura. Mas a igreja unida, como tem o ditado popular, jamais será vencida, né? O povo compartilhando com as coisas de Deus, com a bênção de Deus, não tem capeta que aguente, irmãos. Não tem inferno que suporte. Aí tem aquela palavra que o Senhor diz: as portas que Deus abre, o inferno não poderá prevalecer. Amém? É a igreja. Então nesta noite tem muitos pontos que nós poderíamos falar aqui sobre esse tema, compartilhar. Tem muitas coisas. Na família, o casamento. Muitas coisas que estão incutidas nesse tema. Mas focamos aqui a igreja. Quando se trata de um trabalho espiritual, amado, de desenvolvimento da igreja, a igreja tem que compartilhar. O membro da igreja, ele tem que estar apto a compartilhar, a saber, porque ele faz parte. Você que é membro deste ministério, você tem que compartilhar das coisas, do trabalho da igreja, seu trabalho de visita, seu trabalho de evangelismo, seu trabalho da célula, entendeu? O seu discipulado, a igreja tem que compartilhar. Você está entendendo? Se a igreja, vamos construir mais um local para abrigar pessoas, a igreja tem que compartilhar. Você está entendendo? Tanto no sentido financeiro, como no espiritual, no sentido da oração, intercessão, trabalho manual e tudo mais. O que é isso? É a igreja unida compartilhando do projeto de Deus na terra. É você se doando, é você participando daquilo que realmente Deus, Ele quer que você participe. O crente, ele não pode ficar isolado, amados, não. Porque se um cristão dentro de uma igreja se isolar, ele não cresce, ele fica parado no tempo, ele para. Ele para. Então nós não podemos parar. Temos que continuar. Amém? Então nesta noite nós vamos orar a Deus, pedindo que Deus venha abençoar a cada dia este ministério, sua vida, para que o Espírito Santo derrame mais e mais a unção da comunhão, para que todos compartilhem dessa mesma graça. Fica de pés em nome de Jesus. Compartilhar dessa vitória, dessa bênção, né? E eu não quero ficar de fora. Apesar de não fazer parte do ministério, mas faço parte da mesma família. Amém? Porque somos uma família, amados. Fecha os teus olhos, coloca assim a tua mão sobre o teu coração. E nesse momento, nós, antes de passar a palavra ao irmão Alain, pastor Alain, quero unir a minha fé com a sua e fazer uma oração em prol do crescimento desta igreja, para que ela venha crescer cada dia, para que o Espírito Santo venha gerar cada dia um crescimento maior, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Amado Deus, eu te louvo, eu te dou graças por esta palavra, Pai amado, que tens colocado aqui, Senhor, no nosso coração. Mas agora, meu Deus, eu uno a minha fé
com a fé de cada pessoa aqui presente nesse momento. E esta oração, meu Pai, tem um objetivo de intercedermos por esta obra, por este ministério, pela vida, Pai amado, de cada um, Senhor, para que esta igreja, meu Deus, esta partícula da tua igreja na terra, Pai, ela venha crescer, ela venha se desenvolver, que cada membro, ó Deus, venha, Senhor, cada dia se tornar um discípulo, um ganhador de almas, uma ferramenta, meu Deus, habilitada nas tuas mãos, Espírito Santo, para conquistar almas para o teu reino, meu Pai. Senhor, que teu Espírito a cada dia esteja agindo, esteja no comando, abençoando, Pai amado, cada trabalho, cada projeto deste ministério, meu Deus, tanto físico como espiritual, Jesus. Senhor, que a tua boa mão esteja cada dia estendido sobre este lugar, na direção, no comando dos projetos, ó Pai, ainda que o inimigo se levante, como isso é de praxe, mas isso, meu Pai, faz parte da batalha espiritual da tua igreja na terra, Pai. Por isso, ó Deus, nós oramos, e assim, Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a cada um, Pai, e que teu Espírito Santo pegue a oração deste povo, suas lágrimas, suas intercessões, suas petições, seus esforços físicos, ó Deus, e transformem em vitórias, em bênçãos, e que a tua provisão, ó Pai amado, cada dia, meu Senhor, venha a ser presente neste lugar. Pois é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que oramos, e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Aplauda a Cristo, amados.